E mais frases. Vamos ver. O aniversariante agradeceu os presentes aos convidados. Agradeceu, tem o U, mas não tem O, então eu sei que é terceira. Ele agradeceu os presentes aos convidados. Sumiu o verdadeiro sujeito simples, que é o aniversariante. Agradecer não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado. Então, começando as perguntas. O aniversariante agradeceu o que e a quem? As duas perguntas. Mas vamos ver se vamos achar. O aniversariante agradeceu o que? Os presentes, objeto direto. Agradeceu a quem? Aos convidados, objeto indireto. De novo, o verbo pediu a preposição a, convidados pediu o artigo os. Então faz aos. Se fossem as convidadas, 2 as, crase. Eles não dirigiram a palavra a ninguém. Dirigir tem o M, que caracteriza eles ou elas. Não precisa nem pensar, o eles já está aqui. Sujeito simples. Dirigiram, não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado, então ele é verbo significativo. Pergunta, eles não dirigiram o que e a quem? Não dirigiram o que? A palavra. E não dirigiram a quem? A ninguém. Então, dirigiram o que? A palavra é objeto direto. E dirigiram a quem? A ninguém é o objeto indireto. Notem, o verbo exigiu a preposição a, mas ninguém não é nem masculino, nem feminino. Então, esse a não faz concordância e o a que não faz concordância é preposição pura, por isso não pode ser craseado. E o predicado é verbal. A professora nos ensina tudo. Ensina é do verbo ensinar, tira o R, sobra ensina. Esse a é a vogal temática do verbo. O verbo ensinar, como não tem desinência número pessoal, pode ser eu ou ele. Mas ninguém vai falar eu ensina, é ele. Ele nos ensina tudo, ela nos ensina tudo. Sumiu o verdadeiro sujeito simples, que é a professora. Ensinar não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado. Qual a pergunta que eu faço? Ele ensina o que? A quem? Então o verbo tem os dois objetos. A professora ensina o que? Tudo, todas as matérias, objeto direto. E ensina a quem? A nós. Mas não está escrito a nós, está escrito esse nos, que pode ficar antes do verbo ou depois do verbo e representa a nós, que é a preposição a. Então, objeto direto com indireto, o verbo é VTDI e o predicado verbal. Passou a herança aos filhos. Passou tem o ou, mas ninguém vai falar eu passou, então é ele. Ele passou a herança aos filhos, ela passou a herança aos filhos, não sei quem é. Então, pode ser ele ou ela, sujeito desinencial da terceira pessoa do singular. Passar não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado. Por isso, eu vou fazer a pergunta. Ele passou o que a quem? Passou o que? A herança. A quem ou para quem? Aos filhos. Aos filhos é o objeto indireto. O verbo exige a preposição a e filhos usa o artigo os. Por isso, aos. Se fosse no feminino, as filhas, teria que ter o acento indicador da classe. Beleza? E o predicado é verbal. Tu deves dinheiro ao banco. Deves tem o S, que toda vez que tem S, eu já sei que o sujeito tem que ser tu. Está escrito aqui. Sujeito simples. Dever não está na lista do CEFPACT, nem perdeu o significado. Que pergunta que eu posso fazer? Tu deves o quê? A quem? Tu deves o quê? Dinheiro, objeto direto. A quem? Ao banco, objeto indireto. De novo, o verbo exigiu a preposição a, banco exigiu o artigo o, por isso fez o ao. E o verbo é VTDI e o predicado é verbal. O motorista devolveu a passagem ao passageiro. Devolveu
não tem o U, mas não tem O, então eu já sei que é da terceira. Ele devolveu a passagem ao passageiro, sumiu o verdadeiro sujeito, que é o motorista. Devolver não está na lista do CEFIPACT, não perdeu o significado, então eu posso fazer pergunta. O passageiro devolveu o que a quem? Então eu tenho os dois objetos. Devolveu o que? A passagem, objeto direto. Devolveu a quem? Ao passageiro, objeto indireto. De novo, exigiu a preposição a, passageiro pediu o artigo o, fez ao. Se fosse no feminino, seria o a com a preposição, a artigo e teria a crase. E o predicado é verbal. A netinha enviou uma cartinha à vovó. Enviou é o verbo, não posso falar eu enviou, então é ele ou ela. Ele enviou uma cartinha à vovó. Ela enviou uma cartinha à vovó, sumiu o verdadeiro sujeito, que é a netinha. Enviar não está na lista do CEFIPACT, não perdeu o significado. Qual a pergunta que eu vou fazer? A netinha enviou o que a quem? Apareceram os dois objetos. Então, enviou o que? Uma cartinha, objeto direto. A quem? A vovó, objeto indireto. Notem, o verbo exige a preposição a e vovó pede o artigo a. Fusão dos dois as, um a some, por quê? Porque ele vai aparecer representado pela indicação da crase. Beleza? Então, aguardem que vem mais frases.